Fala galera do Fute, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo sobre Cartola FC, porque a gente tem mais uma rodada aí de Brasileirão chegando, a terceira rodada, e tem muita coisa acontecendo aí no futebol, e aí a gente espera uma rodada bem aí, né, com grandes jogos nesse final de semana. E já no Cartola, né, a gente também tem alguns sistemas, algumas definições do sistema de valorização. E é isso que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? A gente vai falar sobre dicas de como que você pode valorizar o seu time, né? Ganhar mais cartoletas, como que vai funcionar essa terceira rodada, porque já adianto, é bem diferente do que a primeira e segunda rodada já propôs, mas é a partir de agora que nós vamos começar a estabilizar e ficar mais fácil fazer essas análises aí para poder ganhar ou não cartoletas. Só que hoje a gente vai deixar claro aqui para você alguns pontos e dar algumas dicas. Então, antes de começar, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o like aqui e ativar o sininho para ter em primeira mão aí as dicas do Cartola, sobre o futebol amador, enfim, tudo que a gente gira aqui em torno do fute. Bora lá então? Vamos lá, galera, falar então sobre dicas de como valorizar na terceira rodada do Cartola. Só que antes aqui, ó, se inscreva no nosso campeonato, vai lá. A gente tá dando premiação aí, pessoal, toda rodada. É vintão, todo o melhor da rodada aí vai sempre levar R$20 para casa. Assim que o mercado abre, a gente já tá disparando o Pix e você tá ficando aí de fora. Não tô acreditando nisso. Então a gente vai deixar aqui o link na descrição. Preencha aí com os dados corretamente aí pra gente estar adicionando você aí no Cartola. É só você preencher esse formulário e caçar a nossa liga lá, por exemplo. É só colocar lá Copa Pix Cartola Fute e você já vai achar, faz a solicitação, a gente vai verificar seus dados, se estiver tudo ok, você já está concorrendo a R$20 cada rodada. Agora bora falar então de sistema de valorização nessa terceira rodada. Bora então falar agora de como faz para valorizar nessa terceira rodada. Então, como a gente já falou, é rodada de definição de preços no Cartola, ou seja, os jogadores estão começando a se ajustar aí nos valores, né, que eles merecem aí para o resto da competição. E vai começar aí o sistema de valorização mais trivial, né, mais simples, né, como a gente já conhece. Mas como então que funciona essa terceira rodada? Nós vamos dar umas dicas aqui mais simples para vocês, né, escalarem aí os jogadores de forma mais direta. Só que antes também a gente fez uma pesquisa aí sobre como que funciona esse algoritmo, porque tem algumas fórmulas que vão ajudar aí, no caso, a ajudar você a valorizar o seu time. Vamos falar então dessas fórmulas aqui. E agora vamos para as fórmulas aí, né? A gente fez uma pesquisa em alguns sites aplicativos para trazer algumas fórmulas de valorização, né? Como, por exemplo, pegar os jogadores desde que não jogaram ainda até os jogadores que já jogaram 2 jogos. Mas vamos lá, parte por parte. Quem é o jogador que está estreando, né? Qual que é o valor mínimo de pontuação que ele precisa para começar a valorizar? É simplesmente pegar o preço dele e multiplicar por 0,77. Agora os jogadores que apenas disputaram uma partida, né, ou seja, estão indo para a sua segunda nesse momento. A gente tem a diferençazinha aí, né, os jogadores que jogaram a primeira rodada e os jogadores que jogaram a segunda. Para os jogadores que jogaram a primeira rodada, qual que é a fórmula? É 5,2 vezes o preço desse jogador, menos 4 vezes a pontuação da primeira rodada, que foi a única que ele disputou. A gente pega tudo isso aí e divide por 7. Essa é a fórmula do mínimo de valorização. E agora o jogador que só jogou a segunda rodada do Brasileirão. A fórmula é um pouquinho só diferente. Nós vamos pegar o preço, multiplicar por 4,9 e subtrair 4 vezes a pontuação da segunda rodada. A gente pega isso tudo e divide por 7. Também é um valor mínimo para começar a valorizar. Agora os jogadores que já fizeram os 2 jogos, ou seja, estão indo para a sua terceira partida, a fórmula é um pouquinho maior. Nós vamos considerar todas as rodadas. Bom, a gente vai pegar então o preço desse jogador, multiplicar por 3,8, somar a pontuação da segunda rodada e subtrair 2 vezes a pontuação da primeira rodada. A gente vai pegar tudo isso e dividir por 14. Pronto, temos aí o valor mínimo então para esse jogador começar a valorizar. Bom, pessoal, se você quiser fazer então as contas, basicamente pega essas fórmulas aí e vai jogador por jogador. Tem alguns sites aplicativos que já agilizam isso aí pra gente. Porém, agora vamos falar então de umas dicas mais gerais, mais simples, né, mais objetivas na hora que você está escalando. O primeiro ponto é focar nos jogadores que não foram tão bem, mas não negativaram na última rodada. E também tem um valor um pouco mais baixo. Ou seja, são jogadores, né, que não vão precisar tanto, já que se você lembra da fórmula ali, ó, o fator principal é o preço. Né? Jogadores muito caros eles vão ter um pouco mais de dificuldade. Então se o jogador tem um preço ali bom
e ele ainda não foi tão bem na última rodada, se ele imitar nessa rodada, tiver uma chance, né, de boa pontuação, ele vai ter uma maior valorização. Esse é o cenário ideal. Ou seja, jogadores ali por volta de 5 a 10 cartoletas que pontuaram entre 0 e 3 pontos, aí ele 0.1, né, e 3 pontos, né, não negativaram e tem uma chance de imitar. Esse é o cenário, vamos dizer assim, ideal para o jogador começar a valorizar. Mas é claro, sempre pensando, pessoal, que é focar nos jogadores que têm a chance de pontuar melhor, né? A gente pode fazer as contas aí, por exemplo, o Marinho deve ser um dos jogadores mais escalados, ele foge bastante às regras que a gente vai falar aqui hoje. Só que ele está sendo um dos mais escalados porque o pessoal está confiando aí que o Santos vai conseguir fazer um bom placar diante do Juventude. Então tem que sempre levar isso em mente, né? Os jogadores que têm essa chance de imitar na rodada. Agora, evita também os extremos, né? Os jogadores que estão muito valorizados ou muito desvalorizados. Sempre lembrando da fórmula lá, né? Que dá para você jogar. Mas sempre evita aí essas grandes, né, valorizações e desvalorizações, porque são jogadores, vamos dizer assim, que estão instáveis ali ainda no sistema, né? Ou seja, eles podem acabar desvalorizando muito também, ou acaba valorizando muito, que é uma boa também, mas você tem que saber escolher. Então, pessoal, agora a gente vai aqui para o computador fazer uma escalação aí de acordo com o número de cartoletas. Vamos tentar ficar no máximo 100 cartoletas aí nessa escalação, com um pouco de dicas que a gente vai misturando com vocês e também o que a gente acredita que pode acabar mitando essa rodada. Vamos lá então para o computador aqui para fazer essa escalação. Bom, pessoal, começando aqui no gol, a gente vai pegar o goleiro do Santos, né, que é o João Victor. Por quê? Ele é um jogador que não é tão caro, ou seja, está dentro daquele sistema que a gente falou, né, jogadores que não são tão caros, e pontuou apenas 1 na última rodada, né? Então, aí no caso, ele está dentro do que a gente falou ali, né? Está pontuando entre 0 e 3 na última rodada, não custa tão caro. Então vamos comprar ele aqui para o nosso jogo. Agora vamos para a lateral. Novamente, né, apostando aqui no Santos, né, o Santos que vai jogar em casa contra o Juventude. Ó. Vamos pegar o Felipe Jonathan. Novamente, um jogador que não é tão caro, já jogou as 2 primeiras rodadas, teve uma desvalorizaçãozinha considerável, mas pode ser que ele não leve o gol, né? Então, no caso, ele pode acabar se saindo bem também essa rodada. Agora na zaga aqui. Na zaga, vamos fazer uma coisa que também não é das mais recomendadas. Por exemplo, o Rodrigo Caio só jogou um jogo, ele já custa quase 11 cartoletas, mas o Flamengo vai enfrentar o América que não está tão bem aí durante o Brasileirão, né? E o Flamengo jogando em casa, e eu sei que ele precisa de um pouco mais de 5 pontos para começar a valorizar. Ou seja, vamos ter que torcer para ele não tomar gol e fazer alguns exames durante a partida aí. Mas considerando aí o Flamengo, né, e o América não vindo de boas atuações, pode ser que isso aconteça. Agora, para completar aqui, nossos zagueiros, acabei clicando sem querer aqui. Vamos novamente. Um zagueiro que não vai custar tão caro para a gente, o Luiz Felipe aqui do Santos. Ó, pontuou também em torno de 2 na última rodada, é um jogador barato. Então, focando aí em jogadores baratos e pode ser que não leve o gol na partida. Agora, avançando aqui, ó, um lateral, né, o Felipe Luiz, que sempre foi bem escalado no último Cartola, só jogou um jogo, né, mas ele também não custa tão caro e vai jogar em casa contra o América, né, o mesmo caso que a gente falou do Rodrigo Caio, e pode se sair bem. Agora vindo mais para o meio, né, o meio campo aqui que a gente já colocou esse jogador aqui na primeira rodada, vamos ver se ele recupera algumas cartoletas para a gente. Estou caçando aqui o Rodriguinho. Bom, o Rodriguinho aqui do Bahia, já jogou 2 partidas, tirou 1.8 na última rodada, não custa tão caro, ele se encaixa aí bem no que a gente vem falando aqui como dica, né? Agora, outro jogador aqui como meio. Vamos lá aqui. Agora a gente vai apostar aqui no Rafael Veiga. Rafael Veiga também já fez 2 jogos, pontuou ali entre 0 e 3, custa quase 10 cartoletas e pode fazer um golzinho aí no Clássico. Clássico é sempre difícil de arriscar, né? Mas quem sabe ele consegue fazer essa pontuação. Agora, um outro jogador que estava aí no nosso time, acabou valorizando bastante na última rodada, mas vamos acreditar que ele vai bem novamente. A gente fez as contas aí, ele precisa de um pouquinho de pontos para poder acabar valorizando, mas o Jean Mota, né, diante que ele fez a última partida bem, pode ser que ele repita o fato e consiga contribuir com a equipe. Agora aqui no ataque, né, igual eu falei, vamos de Marinho também, né, um dos mais escalados aí nessa rodada. O Marinho que vai precisar de pontuar aí, acho que cerca de 4.8, 5 pontos para poder começar a valorizar. Então, no caso, a gente vai acabar colocando ele porque ele pode fazer o gol, né? O Marinho sempre está
entre os artilheiros do Campeonato Brasileirão, pode acabar fazendo grandes pontos para a gente nessa rodada. Agora, continuando aqui, vamos com o Rony, novamente, já fez 2 jogos também, não desvalorizou tanto, né, e não custa tão caro, pode acabar contribuindo. E vamos fazer a dobradinha do Santos, né, o Caio Jorge, que vai fugir um pouquinho a regra, também está um pouquinho valorizado, mas fazendo um novo gol aí pode continuar valorizando. Então é uma mescla de alguns jogadores, aposta que pode sair bem nessa rodada, com jogadores, né, que se encaixam naquelas dicas que a gente passou. Jogadores não tão caros, que não desvalorizaram nem valorizaram tanto, são jogadores que têm potencial de fazer boa pontuação. E agora, para fechar aqui com o nosso técnico, nós vamos no dinismo, né, que também não é tão caro. A gente está apostando muito, então, nessa vitória do Santos. Lembrando que essa escalação aqui é baseada nos jogadores que tem aqui no momento, né, e a gente está aqui se baseando aqui para poder fazer essa primeira escalação, esses jogadores disponíveis, mas a gente pode alterar aí, então fica de olho nas nossas redes sociais, a gente vai postar os nossos times aí até o final, até antes, né, desse mercado fechar. E confirmei ali como capitão, igual eu havia mencionado, o Marinho, né, acreditando que ele vai imitar essa rodada, a gente vai confirmar aqui a escalação. Bom, pessoal, esse é um time aí, ó, com menos, né, de 100 cartoletas, vou só conferir aqui, ó, 97,26. Né, a gente sabe que nem todo mundo tá bem valorizado aí, não está sendo um ano de grandes valorizações dentro do Cartola, mas é um bom time, né, que não custa tão caro e pode servir para você também. Espero que tenha gostado aí do vídeo, né, e fique esperto aí que tem mais conteúdo sobre cartolas aqui para vocês no FUT. Muito obrigado e até mais.